Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, eu sou o professor Alex Guedes. Hoje eu estou trazendo duas pessoas maravilhosas aqui. Tudo bem, Mai? Tudo bem, Alex? Obrigada pelo convite. Tudo bem, Kelly? Oi, Alex. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo bom, Mai? Tudo bem, Kelly. Maiara Moreira é dentista e Kelly Neves é psicóloga. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto que realmente é a sensação depois dessa pandemia. Aspectos psicológicos para quem tem bruxismo. Mai, explica aí primeiro o que é bruxismo, o que é DTM e depois a gente fala com o Kelly para explicar que realmente depois dessa pandemia estourou. Muito paciente está chegando no consultório com muitas dores, muita queixa. É E o muito que é bruxismo? importante a gente diferenciar que bruxismo não é DTM. Bruxismo é o ato repetitivo da musculatura da face. É quando a pessoa faz uma contração, uma tensão muscular, ou é quando a pessoa ela deixa os dentes em contato quando está descansando com a boca fechada, ou faz uma força de uma arcada contra a outra, dos dentes de cima contra os dentes de baixo, ou quando aperta os dentes ou quando range os dentes. E DTM significa disfunção temporomandibular. É quando a ATM, essa articulação aqui, ó, que serve para poder abrir e fechar a boca, ela não funciona tão bem. Ou então, quando a musculatura do rosto, do pescoço, ou então a inervação, ela não está funcionando tão bem. O que aspecto psicológico influencia nisso? Então, é muito importante nós levarmos em conta os aspectos psicológicos do nosso paciente. Houve uma grande demanda no consultório atualmente, devido a essa nossa condição de pandemia, o número de pacientes que estão apresentando um bruxismo ou apresentando uma piora do bruxismo. E ao conversar com esses pacientes, eles me relatam que eles que já tinham bruxismo perceberam a piora desse bruxismo. E quem não tinha bruxismo me relatou que percebeu que a partir do momento da angústia de não saber se vai continuar no emprego, saber se vai conseguir pagar as contas, o medo da doença, o medo de um ente querido, os pais, avós ou os filhos contraírem essa doença, fizeram com que esse bruxismo aparecesse ao longo desse tempo. Então, principalmente o medo, a angústia, a ansiedade, o medo do futuro foi um dos gatilhos psicológicos que fizeram que esse bruxismo fosse tão grande assim no nosso consultório. Estou tendo a oportunidade de trazer aqui profissionais de outras áreas, porque às vezes a gente conversa com o paciente, informa ele, olha, você tem que ir para o psicólogo, tem que ir para o fonoaudiólogo, nutricionista, o médico, ele acha muito estranho. Então, essa oportunidade de trazer Kelly aqui também para falar um pouco a respeito disso. Como é que você trabalha com esse paciente que chega no consultório, que nós encaminhamos para você? Alex, a gente recebe o paciente e assim, a gente tem observado, a maioria ele traz o quê? Uma queixa de aumento de ansiedade, um aumento do nível de estresse. Claro que algumas preocupações também, como ela comentou, assim, hoje a gente percebe aumento, né, das doenças, dos receios do futuro, perda do emprego, a manutenção mesmo da própria qualidade de vida, desse isolamento, de ter que ficar em casa. E tem aumentado muito o número de reclamação dos pacientes por conta desses transtornos. A ansiedade, ela vem com um aumento muito grande, principalmente porque essa sensação de um vazio, uma sensação o tempo todo de medo, de que algo vai acontecer, essa tensão, ela vai trazer junto com essa sensação emocional sintomas físicos. Então, quando a gente percebe dores, paciente que já tinha tendências, a própria tensão da musculatura, e aí vem reclamando dessas dores, o importante é a gente avaliar e saber, claro, identificar que existe tanto desses fatores físicos como os fatores emocionais, para a gente saber que não adianta tratar apenas uma causa, vai tratar apenas o bruxismo e esquecer os outros lados. A gente tem que saber que pode e deve tratar todos esses aspectos. Então, com a parceria com o dentista, com o neurologista, com o psiquiatra, a gente tem que saber o momento de encaminhar também para poder dividir e fazer esse trabalho
multidisciplinar, justamente para a gente poder oferecer àquele paciente uma melhora na qualidade de vida. Mai, o paciente chegou para você com sintomatologia de dor, você entra, como a gente falou aqui em outros momentos, com laser, às vezes, com medicamento, e logo depois você já encaminha ele para também ter uma avaliação com o psicólogo. Sim, Alex. Quando o paciente chega no consultório, ele faz uma avaliação, tanto física quanto um preenchimento de uma ficha junto comigo. E nessa ficha eu faço algumas perguntas como ele está emocionalmente nos últimos 6 meses, se ele acha que ele está estressado, se houve uma mudança de vida muito grande, se ele acha que precisa de tratamento psicológico. E assim eu vou sabendo os dados desse paciente, se ele já faz tratamento, para eu poder entrar em contato com o profissional que ele já faz esse acompanhamento. Ou então, se o paciente me relata algum fato necessário relacionado com a dor dele, eu já entro em contato, faço o requerimento para ele fazer um acompanhamento psicológico em conjunto. Porque eu falo com os pacientes e é muito importante. Você não é uma pessoa só do dentista, você é uma pessoa completa. Então, para a gente conseguir um bom sucesso no seu tratamento, no acompanhamento da sua dor, na melhora dessa dor, é necessário diversos profissionais. E entre eles, uma parte muito importante é o acompanhamento psicológico. Fisioterapeuta também é muito importante. Fisioterapeuta, reumatologista, neurologista, são todas profissões muito importantes que ajudam a gente a traçar esse quadro. Eu recebo muitos pacientes indicados por otorrino, porque muitos pacientes chegam com dor no ouvido, sensação de ouvido tampado, dor de cabeça na região, na frente do ouvido ou atrás do ouvido, e acham que é alguma coisa que está acontecendo em relação ao otorrino. E muitas vezes não é. Então, a gente precisa fazer uma boa anamnese para a gente conseguir conduzir melhor o caso de cada pessoa. Kelly, e esse paciente geralmente leva um tempo também com você? Requer um tempo para poder fazer um tratamento de uma forma adequada? Não é só ir, falar uma vez só e ir embora? Não, isso. A gente precisa fazer todo um envolvimento com esse paciente, porque é importante a criação do vínculo, é importante que a gente conheça a história desse paciente, para que a gente possa avaliar cada indivíduo, porque pense aí, como ela estava falando, a questão da dor. A dor, ela é muito individual. Então, apesar da gente pensar que existe uma questão sensorial dor, né, que está lá registrada, onde vem através do sistema nervoso central, ela tem uma questão emocional. Cada um vai reagir com essa dor de uma forma diferente. E essa dor, ela também é muito influenciada pela nossa história. A gente tem que buscar um pouquinho como a gente enfrenta a dor, como é que a gente vai lidar daqui para frente com essa dor. E aí tudo isso envolve a ansiedade, a gente tem que trabalhar a dor, como vamos trabalhar a dor, e também a ansiedade, a gente já vai para um outro ponto. Então, assim, não é um tratamento, às vezes, curto, às vezes é um tratamento maior, um pouco a longo prazo. Não existe, falar aqui, eu acho para você, assim, a quantidade de sessões, sabe? Porque é muito relativo também de cada indivíduo. Mas a gente precisa estar trabalhando com esse paciente todas as dificuldades para que ele se torne uma pessoa mais funcional possível, mesmo que tenha que conviver com a dor. Tem a pessoa que tem ansiedade, o tratamento vai ser com ele, mas a pessoa, às vezes, tem algo relacionado com a família, também tem que chamar alguém da família para fazer o tratamento também, ou só tratar a pessoa e não tratar, às vezes, o motivo, ou o emprego, ou um parente, ou um filho. Às vezes, um filho estressa bastante, que chega aqui paciente, eu brinco, eu sou um pouquinho de psicólogo, dentista, né, que nós criamos um vínculo com o paciente, que o paciente, às vezes, acaba conversando certas coisas, intimidades deles. E muitos que a gente vê relacionado, às vezes, é o filho, o marido, que acaba causando certo tipo de estresse. Esse membro da família também tem que fazer o tratamento? Olha só, o tratamento psicológico, ele é feito e é melhor, vamos dizer assim, para quem reconhece que tem uma dificuldade de lidar com aquela situação, com uma situação problema, e tem uma disponibilidade de mudar. Então, assim, vai depender muito de como você traz esse seu marido, esse seu filho, e a disponibilidade dele para querer fazer uma psicoterapia também. Porque, assim,
ou mesmo que seja um fator externo, o teu estresse, você vai ter que aprender a lidar com ele. Então, não necessariamente a gente vai precisar trazer o outro para a sessão de terapia para poder te ajudar a lidar com essa ansiedade, com esse estresse. A gente vai ter que aprender, através das técnicas de terapia, a lidar com aquela situação estressante. Eu não tenho como mudar o marido, a esposa, o filho, o trabalho, mas eu tenho como observar a situação como um todo e tentar mudar mediante aspectos aí. Mas seria bom, né, se a gente perceber que o outro também, para me ajudar e para ajudar uma família, a unidade ajudar todo um núcleo, que todos fizessem terapia. Mas a gente tem que estar disponível a isso. E nem sempre o outro quer também. E quebrar o preconceito também, viu, pessoal? Terapia é fundamental pra gente. É muito importante. Tem muito preconceito ainda em relação à psicoterapia. Às vezes, quando a gente recebe os pacientes que são encaminhados por médicos e por dentistas, por fisioterapeutas, a gente percebe que eles vêm achando que 2 sessões a gente vai fazer um trabalho milagroso e depois, à medida que termina também o tratamento lá com o médico, o fisioterapeuta, o dentista, acabou também a terapia. E a gente descobre, às vezes, lá na sessão, que é muito mais coisas do que a gente é pontuado só naquela intervenção do dentista ou naquela intervenção médica. Então, ainda existe um medo muito grande da psicologia, um medo muito grande de enfrentar os problemas, os medos. Existe uma dificuldade muito grande ainda de conviver com as dificuldades, então a gente tenta fugir, tenta negar, a gente tenta evitar pensar nessas situações, porque a gente busca muito mais as coisas positivas. Então a gente quer fugir dos problemas, fugir das coisas ruins. E aí a terapia, quando a gente fala, você precisa de um psicólogo, vá a um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, as pessoas já têm um receio muito grande. Se a gente aprender também a quebrar esses preconceitos, esses julgamentos, e entender que isso faz parte, até mesmo de um cuidado para a nossa vida, para um futuro, aí a gente tem um ganho muito grande, uma busca de qualidade de vida. Eu quero aqui pontuar que é muito importante o acompanhamento psicológico, principalmente nos pacientes que sentem dor. Porque tem muitos pacientes que são assintomáticos, mas muitos pacientes que sentem dor, que chegam no consultório, não é só tratamento medicamentoso, placa, orientações, exercícios, laser terapia que vão resolver a situação, uma fisioterapia. O acompanhamento psicológico é muito importante, igual a doutora Kelly falou. Dor não é uma sensação. Dor é uma experiência, a experiência de dor que a pessoa sente. Então, cada pessoa vai ter uma experiência diferente de dor. E conviver com a dor, às vezes, não é uma tarefa tão fácil. E você depositar a sua confiança de que o tratamento vai ser rápido, ou então que somente um profissional vai conseguir lidar totalmente com uma situação que você veio carregando há muito tempo, não vai resolver. Então, é importante o paciente quebrar essa barreira, aceitar o tratamento multidisciplinar em conjunto com os outros profissionais para assim a gente conseguir um bom resultado desse acompanhamento. O assunto está sendo mais debatido agora, porque antigamente não tinha isso. Então, a gente está começando a introduzir isso na população, eu estou começando a ficar mais um pouco informado. Você buscava essa informação, antigamente não tinha. Nem dentista sabe por que eu tô sabe. Falando isso, Alex? Porque quando eu fui fazer intercâmbio, que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos com a clínica do Oxon, lá na equipe tinha psicólogo. E eu não entendia por que tinha psicólogo na equipe. E eu fui perguntar a ele virou para mim, óbvio que tem que ter, é muito importante. E ele que me explicou que dor não era uma sensação, que dor era uma experiência, que a gente tinha que respeitar a dor de cada paciente que chegasse, mesmo que ao exame físico nós não encontrássemos nada. Porque às vezes a gente falava assim, é psicológico, não tem nada aí. Mas e aí, o que você vai fazer em relação a esse paciente? Então, lá as pessoas, elas ganham por hora de trabalho. Então, elas trabalham muito para
conseguir ter um bom patamar de vida. Então, as pessoas lá, pelo menos onde que eu morava em Kentucky, as pessoas trabalhavam muito e elas andavam muito estressadas. Então, elas chegavam no consultório, além da primeira parte da avaliação nossa, da DTM, do orofacial, eles já passavam para o psicólogo passar para o fisioterapeuta, neurologista e fazer o acompanhamento necessário desses pacientes. O primeiro passava pelo psicólogo. Passava por nós para saber se era realmente DTM, dor facial ou alguma questão dentária, que a gente tinha que diferenciar, porque muitos pacientes chegavam sentindo dor e a gente ia ver que era uma pulpite, alguma coisa relacionada a isso, e não era DTM. Quando a gente detectava que era DTM, a gente fazia avaliação física e depois já passava para o psicólogo, que tinham 3 psicólogos. E eles faziam também um acompanhamento desse paciente e depois passavam para os outros profissionais. Deixa eu só comentar, vocês estavam falando aí, eu estava aqui pensando, são 2 áreas muito temidas, acho que a odontologia e a psicologia. Então, quando a gente vai para o dentista e o dentista encaminha para o psicólogo, que já é talvez uma barreira aí para o dentista, aí você vai e encaminha para o psicólogo uma segunda barreira. Eu acho bem legal quando a gente tem um trabalho onde mostra essa necessidade e a importância do trabalho multidisciplinar, justamente por conta disso, porque a gente coloca como uma coisa normativa, né? E devia ser normativa em todos os lugares mesmo. Porque, como ela estava falando, se a gente não aprende a até administrar as nossas dores, e essa dor não comprometer tanto a minha vida, isso é de extrema importância para que a gente possa desenvolver funções ao longo da nossa vida. Então, não ter o preconceito e ir ao dentista e não ter medo de tratamentos e enfrentar o seu problema, enfrentar dor, não ter medo. Tem gente que tem dor e não procura tratamento porque não quer enfrentar o que pode ser, o medo de um diagnóstico, o medo do que eu pode escutar, daquilo que vai receber no consultório. Então, entrar nesse processo de aceitação de que deve mesmo enfrentar o seu problema para reduzir mesmo os prejuízos na vida, isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer de que são 2 áreas dentro para as pessoas entenderem, assim, uma coisa nova, porque a oncologia e a odontologia trabalhando em conjunto, pelo menos aqui a gente vê muito pouco. Então é uma coisa muito nova, a meu ver também, né? Então, para o paciente, para a gente poder encaminhar para o dentista e o dentista às vezes encaminhar para o psicólogo, isso é muito importante. Talvez para ela é mais fácil, porque ela já vem de um estudo onde era muito tranquilo, né? Todo mundo passava, era muito mais fácil. Aqui a gente não vê tanto isso. Mas é importante a gente, enquanto profissionais, perceber esses detalhes de cada paciente para a gente poder entender e ajudar ele nesse sentido. E não achar que não é só uma dor, é uma queixa maior ou algo assim. Assim, eu acho que tem um ganho muito grande para o paciente e para nós também como aprendizado, né? E profissionais também. Tem muito profissional que assiste e ele vê nessa nova realidade e, poxa, eu não sabia disso, como eu falei anteriormente. Tem dentista que não sabe, como você falou. Aqui no Brasil, a realidade é diferente dos Estados Unidos. Então, você olha tipo, como é que eu vou encaminhar? Para que eu vou encaminhar? O profissional também pensa assim, o dentista pensa assim, o paciente pensa assim, o psicólogo às vezes pensa assim, o fisioterapeuta pensa assim, o médico também às vezes pensa assim. Então, é por isso que esse é o objetivo, fazer essa filmagem aqui, essa gravação, para poder deixar todo mundo bem informado. Muito obrigado, foi muito bom essa conversa. Obrigadão, Mai. Obrigada, Alex, por abordar um tema tão importante. Muito obrigada, doutora Kelly, por me esclarecer e me ensinar tanto. Kelly, muito obrigado. As duas já estão aqui já de carteirinha desse canal. Já tem alguns. Eu também agradeço a vocês dois pela essa oportunidade. Espero ter em outros momentos conhecer vocês, até pessoalmente. Vamos? Sim. Eu vou deixar aqui na descrição o contato de Mai, de doutora Kelly, e também os links dos vídeos anteriores que nós fizemos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.